Não é fácil viver dentro do regime da lei, mas seguramente quem vive dentro do regime da lei está seguro, está protegido. Com as leis de Deus não é diferente. Assim como a gente se protege quando segue as leis humanas e a gente evita males desnecessários, assim também com a lei de Deus. Hoje é o dia do estudo adicional da lição da Escola Sabatina e eu vou falar para vocês um resumo geral do que a gente aprendeu durante a semana. Vamos à vinheta. Hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Aqui no canal Mapa do Dia da Escola Sabatina, cada sexta-feira vou fazer uma revisão geral daquilo que a gente aprendeu. Isso será um estudo adicional e vai lhe capacitar também para você compartilhar com os alunos na classe, com o teu professor lá na classe. Muito bem, vamos direto ao ponto, né? Na lição dessa semana, é a lição número 9, a gente ficou estudando o tema Vivendo a Lei. E nesse guia semanal, a gente vai do dia 23 até o dia 29 de agosto. E o resumo que a gente tem aqui de cada dia da semana, ele pode nos ajudar na essência a ser melhores cristãos, melhores discípulos do Senhor Jesus Cristo. Na lição de sábado à tarde, que é a lição introdutória ao tema, eu quero deixar uma pergunta para você. Qual é o propósito da lei dentro da aliança de Deus com o seu povo? O que Deus tinha em mente quando Ele colocou a lei para fazer a aliança? Bom, primeiro eu quero dizer que assim que se estabelece uma aliança, cria-se uma lei. A aliança ela é baseada por acordos. E Deus faz um acordo com Israel no Monte Sinai, e esses acordos são para a preservação de um relacionamento entre eles, onde haja respeito, reverência e adoração. E agora, diz Deus aqui em Êxodo 19, verso 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Esse era o propósito de Deus com a nação de Israel. As nações vizinhas ali por 450 anos não haviam desenvolvido um relacionamento profundo com Deus e ignoraram Deus. Eles se inclinaram para divindades humanas criadas por eles mesmos. Eram idólatras, eram pessoas totalmente apostatadas de Deus. Deus toma Israel, estabelece os estatutos de aliança, porque Ele quer que Israel se torne a propriedade peculiar dele. A lei não era para ser então um fardo, mas era um presente gracioso que revelaria o caráter de Cristo, o amor de Deus por Ele, e um chamado para que eles pudessem viver separados, em santidade. Santidade não era perfeição, mas era separação, sendo diferente das nações para impressionar e modificar as nações. Deus estendendo sua graça para com Israel e também para com as nações vizinhas, embora que Deus os expulsaria porque eles não estavam dispostos, como nações apostatadas, idólatras, a ouvirem o chamado do Senhor. Na lição de domingo, ela traz o título O Código da Aliança. Então, esse aqui, para mim, é o convite de Deus para o seu povo e um marco, uma linha, uma regra, um código. Qual era o plano original de Deus para o Israel lá no Sinai? Aqui em Êxodo 19, 13 fala: quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. O desejo de Deus, então, era um relacionamento íntimo com esse povo. Eles estavam sendo convidados a subir ao monte, porque ao monte é onde Deus estava presente. E assim Deus nos convida a deixar a nossa experiência egoísta, distante, de querer
se valer das nossas próprias ideias, subir ao monte significa isso. Ouvir qual é a guia, a direção que Deus tem para nós. Então, na lição de domingo, Deus convida seu povo através de um código de aliança. Na lição de segunda-feira, que o tema traz mais leis, o que está por trás de tudo isso? Será para provocar medo de Deus? Mais leis? Não. O que está aqui adaptado ou claro na lição é qual a diferença que havia entre o povo seguir como escravos ou o povo ter um orientador que os guiasse. Então, as leis de Deus foram desdobradas em pedaços práticos do viver diário. Mas leis não era para poder ignorar a lei principal. Estas leis diversas eram baseadas no código geral da lei de Deus, que tinha como base 2 princípios: amar a Deus e amar ao próximo. E essas leis desdobradas, elas ensinavam o povo na prática do dia a dia, nas suas demandas pessoais de relacionamentos um com o outro e também da relação com Deus. Na lição de terça-feira, o plano original de Deus mostra que Deus lutaria pelo seu povo. E tem uma pergunta: o que significa Deus colocar seu nome no meio do seu povo? Êxodo 20, 24 diz assim: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então, Deus estava desejoso de ter seu nome gravado na memória deles. Onde quer que eles estivessem, Deus queria que eles lembrassem ou se lembrassem do seu nome. Deus queria que a identidade deles estivesse na identidade do povo, e a identidade do povo fosse a identidade do próprio Deus. Assim como Jesus tinha uma relação com Deus tão íntima, tão perfeita, tão próxima, que Jesus chegou a dizer: quem me vê a mim, vê ao Pai. Claro que na essência da divindade, assim, na essência da relação com o homem, nós somos feitos à imagem de Deus. Deus deseja restaurar a relação de imagem de Deus em nós. Quem me vê a mim pode estar vendo a Deus. Hoje, nós somos convidados para ser o espelho de Deus. Quer ver a Deus? Olha para mim. Através de mim, das minhas atitudes, você pode ver a Deus. Na lição de quarta-feira, olho por olho. E aparentemente traz a ideia de vingança, a ideia de revanche. Bateu, levou. É como se Deus estivesse dizendo: pode se vingar, né? Te maltratou, tirou um pedaço de você, tira um pedaço do outro. Mas no fundo não é isso. A lição quer mostrar um Deus misericordioso. Mas como assim, pastor? Deus misericordioso quando ele fala olho por olho, dente por dente. Na realidade, Deus estava querendo mostrar o seu caráter. Êxodo 22, verso 27 diz assim: eu sou misericordioso. É porque no coração da lei está a graça de Deus. Olho por olho, dente por dente, era uma legislação para ser usada pelos juízes e autoridades, e não na relação íntima ou personalizada de uma pessoa com outra. Um pecador me bateu no rosto direito, eu te dou a face, eu bato na face dele também. Jesus diz: ouvistes o que foi dito? Porque os líderes espirituais da época de Cristo diziam e interpretavam essa lei como um revanche. Deus, porém, através de Jesus aqui, diz: eu, porém, vos digo, se alguém bater na sua face direita, dá a sua esquerda. Se alguém obrigar você a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Então, a misericórdia, o limite. Deus quer que o homem paute a sua vida pela misericórdia e não pela vingança. A justiça
e a vingança pertence somente a Deus. Na quinta-feira, a lição fala sobre vingança. Jesus, a justiça e os seus limites, né? Não cabe a nós retribuir o dano. Qual era então o propósito dessa chamada lei da retaliação, né? Olho por olho, dente por dente. A lei não era vingativa, era limitadora. Vocês não vão se prevalecer e fazer o mal um para com o outro. Deixa com as autoridades. A vingança pertence a Deus. Irai-vos, diz a Bíblia, mas não pequeis. Esse é o principal aspecto da lição de quinta-feira. Hoje aprendemos que a verdadeira justiça não se baseia na vingança, mas na misericórdia, na reconciliação e no perdão. Mateus 5, 38 e 39. E na sexta-feira, o Deus que luta por seu povo. Cada espinho que fere os nossos pés, feriu também os dele, né? Quem era responsável pela conquista da terra prometida? Diz Êxodo 23, verso 20. Eis que eu envio o meu anjo adiante de ti. Deus não pediu para que Israel confiasse nas suas próprias forças. Deus não queria que Israel inventasse suas espadas e suas ferramentas de guerra. Deus queria, Ele mesmo, tomar providência de expulsar aquelas nações que o rejeitaram. E Deus o fez de maneira simplificada e ilustrativa quando destruiu Jericó. Quando Deus agiu, não houve armas. Eles estavam com vasos de barro na mão. Isso não é arma de guerra. Mas o anjo do Senhor foi à frente. Esse anjo do Senhor é o próprio Cristo. Cristo deseja guerrear as nossas guerras. Então isso aplicando na vida pessoal, não saia defendendo você mesmo e querendo justiça, fazer com as próprias mãos a sua justiça. Deus vai lutar por você, porque Deus está do seu lado. Então esse foi o resumo geral da lição. Eu espero que você possa aplicar isso na sua classe, com seu professor, com seus alunos e durante a semana nas suas relações e estudos da palavra. Deus abençoe. Nos vemos aí na lição da semana que vem, lição 10, que vai aprofundar essas bases do relacionamento. E na sexta-feira que vem, eu estarei aqui fazendo um resumo da nova semana. Grande abraço. Vamos orar. Senhor, nos ajude a andar com o Senhor e a confiar na sua guia e a ter um final de semana, sábado, muito feliz. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?